Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson. E hoje, nesse vídeo, vamos falar sobre alguns dos 10 maiores mitos sobre Constantino, tá bom, pessoal? Então, desde já, peço para que vocês inscrevam-se no meu canal e já curtam o vídeo aí, tá bom, pessoal? Apoiem mesmo meus canais, tá? Então, pessoal, nós vemos aí que existem muitos mitos, certo? Ditos pelos céticos sobre Constantino, a história da igreja, tá? E nós vamos aqui elucidar isso, tá? Constantino o Grande é uma das figuras mais influentes e mais mal compreendidas da história do cristianismo. Para muitos teóricos da conspiração, ele é o vilão que corrompeu a fé primitiva, inventou a Trindade, escolheu os livros da Bíblia e transformou o cristianismo em uma ferramenta de controle político. Mas será que isso é verdade? Não. A maioria dessas acusações é fruto de mitos modernos, sem base em fontes históricas confiáveis. Com base em evidências antigas e no trabalho de historiadores sérios, vamos desmontar os 10 maiores mitos sobre Constantino e revelar quem ele realmente foi. Primeiro, Constantino era sacerdote do deus Mitra. Muitos afirmam que Constantino era um devoto do culto de Mitra, chegando a chamá-lo de sacerdote de Mitra, que só fingiu se converter ao cristianismo. Alguns até dizem que ele instituiu o domingo como dia santo em homenagem ao Sol Invictus, o deus associado a Mitra. Não há nenhuma fonte antiga que diga que Constantino foi sacerdote de Mitra, ou mesmo um devoto regular. Antes de sua conversão, como a maioria dos humanos, ele provavelmente honrava deuses solares tradicionais, como Sol e Apolo. Mas esses eram deuses distintos de Mitra. O estudioso Roger Beck, especialista em mitraísmo, afirma que na antiguidade essas divindades nunca foram confundidas e até apareciam juntas em relevo, justamente por serem vistas como entidades diferentes. Não há templos, altares ou inscrições que liguem Constantino ao culto mitraico. A acusação é pura especulação moderna. Segundo, a conversão de Constantino não foi sincera. Filmes como Código da Vinci e autores como Christopher Hitchens sugerem que Constantino só usou o cristianismo por conveniência política e que só se converteu na hora da morte. Na verdade, as fontes antigas, incluindo historiadores pagãos, descrevem sua conversão como genuína. O historiador pagão Zósimo, que não simpatizava com os cristãos, jamais acusou Constantino de fingimento, o que teria sido feito se houvesse evidência disso. De acordo com Eusébio de Cesareia, biógrafo de Constantino, o imperador teve uma visão antes da Batalha da Ponte Milvia. Viu uma cruz no céu com a inscrição In hoc signo vinces, com esse sinal vencerás. Após vencer, adotou o símbolo cristão, o Chi-Rho, em seus estandartes e armaduras, algo impensável para o exército romano pagão, a menos que o imperador realmente acreditasse ter recebido um sinal divino. Além disso, recusou-se a oferecer sacrifícios a Júpiter ao entrar em Roma, um ato ousado para o imperador romano. Sua demora em se batizar, só se fez no leito de morte, também não prova sua insinceridade. Era prática comum no século IV adiar o batismo por medo de cometer pecados mortais após receber o sacramento. Até figuras como Santo Agostinho foram batizadas tardiamente. Terceiro, Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do império. Muitos acreditam que, em 312 d.C., Constantino oficializou o cristianismo como religião do Estado. A verdade é que isso é falso. Constantino nunca declarou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Ele prometeu e promoveu a tolerância religiosa e favoreceu os cristãos com recursos de proteção, mas não impôs a fé. O Edito de Milão, em 313 d.C., muitas vezes mal interpretado, apenas legalizou o cristianismo, algo que já havia começado antes, como o Edito de Galério, em 311 d.C. Pagãos continuaram ocupando cargos altos em seu governo, e filósofos pagãos faziam parte de sua corte. O cristianismo só se tornaria religião oficial em 380 d.C., com o imperador Teodósio I, quase 50 anos após a morte de Constantino. Quarto, Constantino usou o cristianismo para controlar as massas. Alguns alegam que Constantino adotou o cristianismo como uma ferramenta de manipulação social. A verdade é que na época de Constantino, os cristãos representavam apenas 5% a 15% da população do império. A elite, o exército e a maioria do povo eram pagãos. Adotar uma religião minoritária e perseguida não era uma jogada política inteligente, era um risco. Se quisesse controlar as massas, Constantino teria fortalecido o culto imperial, a adoração ao imperador como Deus,
que já existia e era amplamente aceito. Em vez disso, ele abraçou uma fé que ainda era vista como desconfiança por muitos. Constantino impôs sua teologia no Concílio de Nicéia em 325 d.C. Diz que Constantino forçou os bispos a aceitar a doutrina da Trindade contra a vontade da maioria. Constantino convocou o Concílio de Nicéia para resolver a controvérsia com Ario, que ensinava que Jesus era uma criatura, não Deus, mas não participou das decisões teológicas. Ele não era bispo, não estava batizado e não assinou o Credo de Nicéia. Sua única intervenção foi exigir que os bispos chegassem a um consenso, e quando alguns se recusaram a aceitar a decisão da maioria, os exilou. Mas a doutrina em si foi formulada pelos bispos, não por ele. Além disso, a maioria esmagadora, cerca de 220 dos 250 bispos, já rejeitava o arianismo. Apenas 2 se recusaram a assinar o credo. Constantino inventou a doutrina da Trindade. Outro mito comum. A Trindade foi criada em Nicéia por influência pagã política. A verdade é que a crença na divindade de Cristo e na unidade do Pai, Filho e Espírito Santo já existia nos primeiros séculos. Termos como Trindade ou Trinitas foram usados por Tertuliano no século II. Escritos de Justino Mártir e outros pais da igreja já afirmavam a natureza divina de Jesus. O Concílio de Nicéia não inventou a Trindade, apenas definiu com mais clareza a relação entre o Pai e o Filho, usando a expressão homousios, da mesma substância, para rejeitar a ideia de que Jesus era uma criatura. Constantino escolheu os livros da Bíblia em Nicéia. Muitos acreditam que em 325 d.C., Constantino selecionou os evangelhos e queimou os apócrifos. A verdade é que o cânone bíblico não foi discutido em Nicéia. O concílio tratou apenas da controvérsia ariana. A maioria dos livros do Novo Testamento já era amplamente aceita antes do século II. Algumas cartas e o Apocalipse ainda eram debatidos, mas não houve votação em Nicéia. O primeiro cânone completo, idêntico ao atual, foi listado por Atanásio de Alexandria em 367 d.C., depois da morte de Constantino. O único envolvimento de Constantino com as escrituras foi em 331 d.C., quando pediu a Eusébio que preparasse 50 cópias da Bíblia para a igreja de Constantinopla, mas não interferiu na seleção dos livros. Constantino transformou uma festa pagã em Natal. Diz que ele escolheu 25 de dezembro para coincidir com o festival dos Só Invictus, com as Saturnálias. A verdade é que não há evidência de que em 25 de dezembro fosse uma data pagã importante antes do cristianismo. As Saturnálias terminavam em 17 de dezembro. A primeira menção a Sol Invictus dessa data é de 354 d.C., depois de os cristãos já celebrarem o Natal nesse dia. Os cristãos do século III já calculavam que Jesus teria sido concebido em 25 de março, data associada à paixão, e contando 9 meses chegavam a 25 de dezembro como data do nascimento. Essa tradição precede Constantino. Tá? E muitas outras alegações sobre Constantino, mudou, coisa e tal. Mas o fato é que Constantino apenas tornou o dia aqui como descanso civil. Tá? Vemos aqui um caso. E o último aqui, né? Constantino foi um tirano vilão da história. Para muitos, Constantino é retratado como déspota que corrompeu o cristianismo. Embora imperfeito, ordenou perseguições contra os donatistas, por exemplo, Constantino foi um dos imperadores mais progressistas da Roma Antiga. Ele aboliu a crucificação, proibiu o combate de gladiadores, protegeu mulheres, permitiu divórcio em caso de abuso de direito à herança, proibiu o abandono de crianças, protegeu escravos, um senhor que matasse um escravo podia ser julgado por assassinato, incentivou a manumissão, que é a alforria, criou tribunais eclesiásticos gratuitos para os pobres. Ele não foi um santo, mas foi um governante que tentou aplicar valores cristãos em um império ainda profundamente pagão. Então Constantino não foi um conspirador que inventou o cristianismo. Foi um imperador complexo, falho, mas sincero em sua fé e visionário em suas reformas. Ele ajudou a transformar uma religião perseguida em uma força moral e social sem apagar sua essência. Os mitos sobre ele persistem porque são convenientes para narrativas simplistas, mas a história real, com suas nuances, dilemas e conquistas, é muito mais rica e inspiradora. Tá? O Constantino histórico é muito mais interessante do que o Constantino mítico criado por teóricos da conspiração moderna.
Tá bom, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe aí. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Um abraço e até mais.